Antes que qualquer compromisso nos envolva e antes que o mundo exija respostas rápidas, existe um espaço silencioso onde podemos escolher proteção em vez de pressa, direção em vez de impulso e discernimento em vez de precipitação. Este novo dia não começa apenas com tarefas, ele começa com uma decisão espiritual, caminhar debaixo de cobertura divina, conscientes de que há situações visíveis e invisíveis que só podem ser enfrentadas com a ajuda do Altíssimo. Quantas vezes o perigo se apresentou disfarçado de oportunidade? Quantas vezes uma escolha aparentemente simples carregava consequências que não conseguimos prever? A palavra nos ensina em Provérbios capítulo 2, versículo 6, que é o Senhor quem dá sabedoria, e da sua boca vem o conhecimento e o entendimento. É exatamente essa sabedoria que buscamos agora, um discernimento que nos proteja de armadilhas, que nos ajude a reconhecer sinais sutis e que nos conduza por caminhos seguros. Hoje não queremos apenas ter um dia produtivo, queremos ter um dia protegido. Não queremos apenas avançar, queremos avançar com direção. Em Salmos capítulo 121, versículos 7 ao 8, está escrito que o Senhor nos guarda de todo o mal e guarda nossa entrada e nossa saída. Essa promessa é a base da nossa confiança. Se permanecermos firmes até o final desta oração, permitiremos que cada palavra fortaleça nosso espírito, construa proteção ao nosso redor e alinhe nosso coração à vontade de Deus. Se você sente que precisa de discernimento para decisões importantes, de livramento contra perigos que nem consegue enxergar e de vitória sobre situações que ainda nem começaram, permaneça conosco até o final. Este será um momento de alinhamento profundo, cobertura espiritual e posicionamento diante do céu. Respire fundo agora. Coloque diante de Deus aquilo que mais te preocupa. Hoje escolhemos caminhar sob proteção, atentos à voz do Espírito e firmes na promessa de que não estamos sozinhos. Famílias não se enfraquecem de uma vez. Elas se enfraquecem quando ninguém assume a responsabilidade espiritual do lar. Se você sente que precisa se posicionar mais espiritualmente dentro da sua casa, isso já é um sinal de maturidade. Existe um conteúdo chamado blindagem espiritual da família, que pode ajudar a fechar brechas e fortalecer sua autoridade em oração. Ele está disponível agora no primeiro comentário fixado por tempo limitado. Vamos orar. Pai eterno, nesta manhã nos colocamos debaixo da tua cobertura espiritual, reconhecendo que precisamos da tua direção antes de qualquer decisão. Cobre-nos com tua presença como um escudo invisível. Guarda nossos passos contra armadilhas ocultas e livra-nos de escolhas precipitadas que possam comprometer nosso propósito. Concede-nos discernimento para perceber perigos antes que se aproximem e sabedoria para agir com prudência. Assim como está escrito em Salmos capítulo 119, versículo 105, que a tua palavra seja lâmpada para os nossos pés e luz para o nosso caminho, iluminando cada passo que dermos hoje. Senhor, pedimos clareza para distinguir o que vem de ti do que apenas parece bom aos nossos olhos. Muitas vezes, o erro se apresenta com aparência atraente, mas nós desejamos enxergar além da superfície. Ensina-nos a esperar quando for necessário esperar e a avançar quando for tempo de agir. Conforme Provérbios capítulo 3, versículos 5 ao 6, nos orienta, escolhemos confiar em ti de todo o coração e não nos apoiar em nosso próprio entendimento. Endireita nossas veredas e conduz-nos por caminhos seguros. Colocamos diante de ti nossa casa e nossa família, pedindo que estabeleças proteção ao redor do nosso lar. Que haja paz nas conversas, equilíbrio nas decisões e harmonia nos relacionamentos. Guarda nossas portas contra influências negativas e desfaz qualquer tensão invisível que tente se instalar. Conforme Salmos capítulo 121, versículo 7 ao 8 declara: guarda nossa entrada e nossa saída desde agora e para sempre, preservando nossa família sob tua mão poderosa. Espírito Santo, concede-nos sensibilidade espiritual para perceber sinais que muitas vezes passam despercebidos.
Ajuda-nos a respeitar aquela inquietação interior que nos alerta quando algo não está alinhado ao teu propósito. Conforme Isaías capítulo 30, versículo 21 ensina, queremos ouvir a voz que diz qual é o caminho certo. Afasta-nos de ambientes perigosos, livra-nos de decisões apressadas e fortalece nossa percepção espiritual. Pedimos proteção em nossos deslocamentos, nas ruas, nas estradas e em todos os caminhos que percorrermos. Guarda-nos de acidentes, conflitos e situações inesperadas. Conforme Salmos capítulo 91, versículo 11 declara: envia teus anjos ao nosso redor, para nos guardarem em todos os nossos caminhos. Livra-nos de violência, preserva nossa integridade física e estabelece segurança constante ao nosso redor. Apresentamos diante de ti nossos filhos, pedindo que tua mão os acompanhe em cada decisão. Guarda suas amizades, seus pensamentos e seus sonhos. Livra-os de influências destrutivas e concede-lhes discernimento para reconhecer escolhas que edificam. Conforme Provérbios capítulo 22, versículo 6 orienta, queremos que cresçam firmes, protegidos e direcionados por princípios sólidos que os conduzam a um futuro seguro. Colocamos também nossa vida profissional diante de ti. Abençoa o trabalho que realizamos e concede-nos excelência nas responsabilidades. Para aqueles que estão buscando emprego, abre portas adequadas, direciona entrevistas e remove impedimentos invisíveis. Conforme Apocalipse capítulo 3, versículo 8 ensina, abre portas que ninguém pode fechar e estabelece provisão digna para nossas casas. Senhor que cura, entregamos nossa saúde física e emocional. Livra-nos de enfermidades ocultas, fortalece nosso corpo e renova nossas energias. Para aqueles que enfrentam diagnósticos difíceis, libera a restauração conforme Jeremias, capítulo 30, versículo 17, declara que restaurarias a saúde e curarias as feridas. Concede-nos equilíbrio, ânimo e confiança no teu poder restaurador. Guarda nossa mente contra pensamentos de medo, insegurança ou confusão. Fortalece nossa estabilidade emocional e renova nosso entendimento. Conforme segundo livro de Timóteo, capítulo 1, versículo 7 afirma: não recebemos espírito de medo, mas de poder, amor e equilíbrio. Sustenta-nos com serenidade diante de pressões inesperadas. Ajuda-nos a agir com prudência nas conversas que teremos hoje. Que nossas palavras sejam equilibradas e que saibamos ouvir antes de responder. Conforme Tiago, capítulo 1, versículo 19 ensina, queremos ser prontos para ouvir, tardios para falar e tardios para nos irar. Guarda nossa reputação e protege nossos relacionamentos. Livra-nos de decisões motivadas apenas por emoção. Concede-nos maturidade para refletir antes de agir e humildade para reconhecer quando precisamos recuar. Ensina-nos a depender de ti em cada escolha e lembra-nos que, conforme segundo livro das Crônicas, capítulo 20, versículo 15, declara: a batalha não é nossa, mas tua. Protege-nos contra enganos financeiros e escolhas precipitadas. Dá-nos sabedoria para administrar recursos com responsabilidade e disciplina. Conforme Provérbios capítulo 21, versículo 5 ensina, os planos do diligente conduzem à fartura. Que possamos agir com prudência e equilíbrio. Fortalece-nos contra a procrastinação e o desânimo. Dá-nos constância para cumprir responsabilidades e perseverança para concluir o que começamos. Forma em nós disciplina que produza resultados consistentes e honra o compromisso assumido diante de ti. Livra-nos de comparações que roubam nossa alegria. Ensina-nos a reconhecer nosso próprio processo sem inveja ou competição destrutiva. Concede-nos contentamento e foco no propósito que nos foi confiado. Desperta em nós sensibilidade para perceber necessidades ao nosso redor. Torna-nos instrumentos de bondade, encorajamento e apoio. Que nossas atitudes reflitam teu amor de maneira prática e constante. Guarda-nos contra conflitos desnecessários. Ensina-nos a escolher batalhas com sabedoria e a preservar relacionamentos valiosos.
Concede-nos serenidade diante de provocações e equilíbrio para responder com maturidade. Livra-nos de armadilhas invisíveis e propostas que parecem inofensivas, mas podem gerar prejuízo futuro. Concede-nos discernimento espiritual para reconhecer sinais de alerta e coragem para recuar quando necessário. Fortalece nossa fé quando circunstâncias parecerem contrárias. Lembra-nos das promessas registradas nas Escrituras e renova nossa esperança diante de desafios inesperados. Purifica nossas motivações mais íntimas. Revela áreas onde precisamos crescer e dá-nos força para abandonar hábitos que não refletem teu caráter. E enquanto continuamos diante de ti, declaramos que desejamos viver este dia sob tua direção, protegidos por tua cobertura espiritual e guiados por discernimento constante, certos de que a vitória não vem da pressa, mas da obediência alinhada à tua vontade. Senhor nosso Deus, continuamos diante de ti pedindo que nos concedas discernimento para identificar oportunidades que realmente vêm da tua vontade. Muitas portas se abrem ao longo do caminho, mas nem todas conduzem ao destino certo. Ensina-nos a reconhecer aquilo que está alinhado ao propósito eterno e a rejeitar propostas que nos afastariam daquilo que preparaste para nós. Que nossa percepção espiritual esteja aguçada e que não sejamos conduzidos por entusiasmo momentâneo, mas por convicção firme. Pai soberano, ajuda-nos a manter equilíbrio quando enfrentarmos críticas ou opiniões contrárias. Que não reajamos com impulsividade, nem permitamos que palavras negativas abalem nossa estabilidade interior. Dá-nos maturidade para ouvir, filtrar e crescer. Concede-nos serenidade para permanecer firmes, mesmo quando não formos compreendidos, lembrando-nos de que nossa identidade está firmada em Ti. Deus fiel, fortalece-nos contra distrações que roubam nosso foco espiritual. Em meio às responsabilidades e demandas do dia, ajuda-nos a manter o coração conectado à Tua presença, que nossa mente não se perca em preocupações excessivas e que nosso espírito permaneça atento à Tua voz. Sustenta nossa consciência para que pequenos desvios não se tornem grandes erros. Senhor da sabedoria, orienta-nos nas decisões estratégicas que impactam nosso futuro. Quando estivermos diante de escolhas importantes, concede-nos clareza para avaliar consequências e coragem para optar pelo caminho mais íntegro, que não sejamos guiados por conveniência, mas por princípios. Lembra-nos de que a prudência preserva e que a reflexão evita arrependimentos. Pai de luz, livra-nos de ambientes que comprometem nossa paz interior. Se estivermos em lugares onde há tensão, manipulação ou desequilíbrio, dá-nos discernimento para agir com prudência e, se necessário, afastar-nos com sabedoria. Guarda nosso coração contra absorver negatividade e fortalece nossa postura equilibrada. Senhor eterno, ajuda-nos a reconhecer limites saudáveis. Ensina-nos a dizer não quando necessário e a proteger nosso tempo e energia. Livra-nos da sobrecarga que gera exaustão emocional. Concede-nos ritmo equilibrado para que possamos cumprir nossas responsabilidades sem comprometer nossa saúde e nossa paz. Deus de propósito, renova nossa motivação quando o cansaço tentar nos dominar. Dá-nos ânimo para continuar tarefas iniciadas e perseverança para concluir compromissos assumidos. Que nossa constância seja maior que nossas oscilações emocionais e que nossa disciplina produza resultados duradouros. Pai misericordioso, ensina-nos a lidar com frustrações sem permitir que elas se transformem em amargura. Quando algo não acontecer como planejamos, concede-nos maturidade para compreender que teus planos são superiores aos nossos. Transforma decepções em aprendizado e fortalece nossa confiança, mesmo quando os resultados demorarem a aparecer. Senhor da verdade, livra-nos de enganos sutis que distorcem nossa percepção. Dá-nos discernimento para identificar informações equivocadas e decisões precipitadas. Que nossa mente esteja alinhada à realidade que procede da Tua palavra e que não sejamos conduzidos por ilusões ou expectativas irreais. Deus compassivo, desenvolve em nós empatia verdadeira.
Ajuda-nos a perceber necessidades silenciosas ao nosso redor e a agir com sensibilidade. Que não vivamos centrados apenas em nossos próprios interesses, mas atentos às oportunidades de servir e apoiar aqueles que cruzarem nosso caminho. Pai justo, fortalece nossa integridade mesmo quando ninguém estiver observando. Que nossas atitudes em secreto reflitam os mesmos princípios que defendemos em público. Forma em nós caráter sólido, coerência entre fé e prática e compromisso constante com aquilo que é correto. Senhor paciente, ensina-nos a esperar respostas sem ansiedade exagerada. Dá-nos confiança quando processos forem longos e serenidade quando resultados demorarem. Lembra-nos de que cada etapa tem propósito e que o amadurecimento acontece no tempo certo. Deus que transforma, trabalha áreas do nosso interior que ainda precisam de ajuste. Revela padrões que devem ser corrigidos e concede-nos força para abandoná-los. Que não resistamos à transformação, mas aceitemos teu agir com humildade e disposição para crescer. Pai amoroso, fortalece nossos relacionamentos mais importantes. Ajuda-nos a cultivar vínculos com constância, respeito e sinceridade. Livra-nos de atitudes que afastam pessoas queridas e ensina-nos a construir confiança através de coerência e cuidado. Senhor da paz, guarda nosso coração contra preocupações excessivas com o futuro. Ensina-nos a confiar que tu já estás presente em cada situação que surgirá. Sustenta-nos com tranquilidade interior e confiança na tua soberania. Deus eterno, desperta em nós visão equilibrada sobre nossas responsabilidades. Ajuda-nos a organizar prioridades com sabedoria, evitando negligência e também excesso. Concede-nos disciplina que produz ordem e equilíbrio em nossa rotina. Pai fiel, livra-nos da tentação de agir por orgulho ou autossuficiência. Recorda-nos constantemente de que dependemos da tua orientação. Que cada vitória seja reconhecida como fruto da tua direção e não apenas do nosso esforço. Senhor soberano, enquanto permanecemos diante de ti, reafirmamos nosso desejo de caminhar sob tua cobertura espiritual e discernimento contínuo. Que este dia seja marcado por decisões prudentes, atitudes equilibradas e vitórias que resultem da obediência à tua vontade. Pai eterno, ao nos aproximarmos do encerramento desta oração, reafirmamos que nossa confiança não está em nossa própria capacidade, mas na tua fidelidade constante. Entregamos-te cada detalhe que ainda não conseguimos prever, cada situação que ainda surgirá e cada decisão que ainda precisaremos tomar. Conduze-nos com firmeza e impede que nos afastemos do caminho correto, mantendo-nos atentos à tua voz em todos os momentos. Senhor soberano, pedimos que nos concedas constância espiritual ao longo deste dia, que não sejamos movidos apenas por emoções passageiras, mas sustentados por convicções firmes. Ajuda-nos a permanecer estáveis, mesmo quando circunstâncias mudarem, fortalecendo nossas raízes para que não sejamos abalados por pressões externas. Deus fiel, guarda-nos contra pequenos desvios que parecem insignificantes, mas que podem gerar consequências maiores. Concede-nos sensibilidade para perceber rapidamente quando estivermos nos afastando do que é correto, dando-nos humildade para ajustar rotas antes que o erro se consolide. Pai de sabedoria, fortalece nossa coragem para agir com integridade, mesmo quando isso exigir renúncia. Que escolhamos o que é justo ainda que seja mais difícil. Forma em nós caráter firme, convicções sólidas e postura equilibrada diante de qualquer desafio que enfrentarmos. Senhor que conhece o futuro, confiamos que tu já estás presente em cada situação que encontraremos. Organiza circunstâncias, remove obstáculos invisíveis e prepara encontros favoráveis. Dá-nos serenidade para enfrentar o inesperado com confiança e equilíbrio. Deus de paz, guarda nosso coração ao final deste dia, para que possamos avaliá-lo com consciência tranquila. Que nossas decisões tenham sido prudentes, nossas palavras equilibradas e nossas atitudes alinhadas à tua vontade. Sustenta-nos com espírito ensinável para continuar crescendo amanhã.
Pai amoroso, desenvolve em nós gratidão consciente pelos livramentos que muitas vezes nem percebemos. Ensina-nos a reconhecer tua proteção silenciosa, tua direção discreta e teu cuidado constante em detalhes simples, que não passemos pelo dia sem perceber tua mão agindo. Senhor eterno, lembramos do que está escrito em Tiago capítulo 3, versículo 17, que a sabedoria que vem do alto é pura, pacífica, moderada e cheia de misericórdia. É essa sabedoria que desejamos viver hoje. Conduze-nos por decisões equilibradas, atitudes justas e respostas prudentes. Deus de propósito, reafirmamos que nossa maior prioridade não é apenas ter sucesso aos olhos humanos, mas viver um dia alinhado à tua vontade. Que cada escolha reflita obediência e que cada passo seja guiado por discernimento espiritual. Senhor nosso Deus, ensina-nos a cultivar silêncio interior mesmo quando o mundo estiver barulhento, que não sejamos dominados pela pressa coletiva nem arrastados pela ansiedade do ambiente. Concede-nos capacidade de pausar, refletir e agir com consciência. Que nossa alma permaneça estável, mesmo quando tudo ao redor parecer acelerado, e que essa estabilidade seja fruto da confiança que depositamos em Ti. Pai eterno, ajuda-nos a desenvolver sensibilidade para perceber oportunidades de crescimento escondidas em situações difíceis. Quando enfrentarmos desafios inesperados, concede-nos visão madura para enxergar aprendizado onde antes veríamos apenas obstáculo. Forma em nós maturidade emocional para transformar pressão em fortalecimento e dificuldade em aperfeiçoamento. Deus de propósito, ensina-nos a lidar com responsabilidades maiores, sem permitir que o peso delas nos esmague. Se novas tarefas surgirem, concede-nos estrutura interior para organizá-las com equilíbrio. Livra-nos do sentimento de incapacidade e fortalece nossa confiança para assumir aquilo que faz parte do nosso processo de amadurecimento. Senhor da eternidade, protege-nos contra decisões que comprometem nosso futuro por causa de conforto momentâneo. Ajuda-nos a pensar além do agora, avaliando impactos a longo prazo. Que nossas escolhas sejam sustentáveis, coerentes e fundamentadas em valores permanentes, e não apenas em desejos passageiros. Pai de luz, desenvolve em nós clareza de prioridades, que saibamos distinguir o urgente do realmente importante. Livra-nos da ilusão de produtividade vazia e direciona nossa energia para aquilo que produz frutos verdadeiros. Ensina-nos a investir tempo com sabedoria. Deus fiel, fortalece nossa consistência diária. Que não dependamos apenas de motivação emocional para agir, mas que sejamos sustentados por disciplina constante. Ajuda-nos a construir hábitos saudáveis que reforcem nosso crescimento espiritual e pessoal ao longo do tempo. Senhor soberano, guarda-nos contra o desgaste invisível causado por preocupações acumuladas. Ajuda-nos a liberar cargas mentais antes que se transformem em peso emocional. Concede-nos leveza interior e capacidade de confiar que Tu estás conduzindo aquilo que foge ao nosso controle. Pai misericordioso, ensina-nos a reconhecer quando precisamos descansar. Livra-nos da mentalidade de exaustão constante e conduz-nos a um ritmo equilibrado. Que saibamos alternar esforço e pausa com sabedoria, preservando nossa saúde física e emocional. Deus de sabedoria, ajuda-nos a interpretar corretamente sinais que surgem ao longo do caminho, que não sejamos precipitados em conclusões nem cegos diante de evidências. Concede-nos capacidade de análise equilibrada e discernimento para avaliar situações com prudência. Senhor justo, fortalece-nos para enfrentar consequências com responsabilidade quando necessário. Se precisarmos corrigir algo, dá-nos coragem para assumir erros e maturidade para repará-los. Que não fujamos de ajustes necessários, mas cresçamos através deles. Pai eterno, ensina-nos a manter humildade em momentos de conquista. Se alcançarmos vitórias, que não sejamos dominados por orgulho. Que cada avanço seja reconhecido como fruto da Tua direção e que permaneçamos com coração grato e equilibrado. Deus que transforma, molda nossa postura diante de oportunidades de liderança.
Se formos colocados em posição de influência, concede-nos responsabilidade, ética e espírito de serviço, que jamais usemos autoridade para benefício próprio, mas para promover justiça e equilíbrio. Senhor da verdade, livra-nos de interpretações distorcidas que geram conflitos desnecessários. Concede-nos capacidade de ouvir com profundidade e compreender antes de reagir. Que nossas respostas sejam construídas com reflexão e não com impulso. Pai amoroso, desenvolve em nós resistência emocional para enfrentar críticas construtivas sem desânimo. Ajuda-nos a crescer com orientações recebidas e a filtrar comentários com sabedoria. Que sejamos ensináveis e abertos ao aprimoramento constante. Deus fiel, guarda-nos contra desânimo silencioso que tenta se instalar de forma gradual. Se percebermos queda de energia interior, renova nossa disposição. Fortalece nossa perseverança para continuar mesmo quando resultados ainda não são visíveis. Senhor soberano, ensina-nos a manter visão equilibrada sobre falhas do passado, que não carreguemos culpa excessiva, nem repitamos padrões antigos. Concede-nos libertação interior para avançar sem prisões emocionais. Pai de propósito, desperta em nós consciência de que cada escolha contribui para a construção do nosso futuro. Que sejamos intencionais em atitudes, palavras e decisões. Ajuda-nos a agir com responsabilidade contínua. Deus da paz, protege nossa tranquilidade interior diante de notícias inesperadas. Se algo tentar gerar pânico, fortalece nossa estabilidade emocional. Que sejamos âncora de serenidade em meio à instabilidade. Senhor eterno, ensina-nos a celebrar pequenos progressos, que não desprezemos avanços discretos, nem ignoremos melhorias graduais. Ajuda-nos a reconhecer evolução constante como sinal de crescimento verdadeiro. Pai Santo, ao permanecermos sob Tua presença, reafirmamos que desejamos viver este dia com consciência, equilíbrio e discernimento contínuo. Que nossas decisões sejam ponderadas, nossas atitudes responsáveis e nossa caminhada firme, sustentada pela Tua orientação constante. Perfeito. Vou continuar aprofundando a oração, mantendo parágrafos longos, consistentes e sem repetir os temas já trabalhados anteriormente. Senhor nosso Deus, ensina-nos a desenvolver visão espiritual além do imediato, ajudando-nos a perceber que cada situação que enfrentamos carrega camadas que nem sempre são visíveis à primeira vista. Concede-nos profundidade para analisar circunstâncias com maturidade, evitando julgamentos superficiais e conclusões apressadas. Que não sejamos conduzidos apenas por impressões rápidas, mas por entendimento construído com reflexão e sensibilidade espiritual. Forma em nós uma mente ponderada, capaz de avaliar contextos com equilíbrio e discernimento. Pai eterno, ajuda-nos a administrar expectativas com sabedoria, para que não sejamos dominados por frustrações quando resultados não corresponderem exatamente ao que imaginamos. Ensina-nos a ajustar planos com flexibilidade e a compreender que crescimento verdadeiro, muitas vezes, exige adaptação. Que saibamos recalcular rotas sem desânimo e reorganizar estratégias sem perder convicção interior, mantendo estabilidade mesmo quando mudanças forem necessárias. Deus de propósito, fortalece nossa capacidade de tomar decisões éticas, mesmo quando ninguém estiver observando. Que nossa consciência seja firme e que nossa integridade não dependa de aplausos externos. Concede-nos coerência silenciosa, aquela que se manifesta em escolhas discretas, mas profundamente alinhadas a princípios sólidos, preservando nossa identidade em ambientes variados. Senhor soberano, desenvolve em nós inteligência emocional para lidar com personalidades diferentes, ritmos distintos e opiniões divergentes. Que não sejamos reativos diante de comportamentos desafiadores, mas capazes de agir com equilíbrio, respeitando limites e preservando nossa postura madura. Ensina-nos a conviver sem perder nossa essência e a dialogar sem comprometer nossos valores. Pai de sabedoria,
Ajuda-nos a reconhecer padrões que precisam ser interrompidos antes que se consolidem. Se houver hábitos improdutivos ou ciclos repetitivos que nos impedem de avançar, concede-nos clareza para identificá-los e força para modificá-los. Que sejamos conscientes do impacto das pequenas escolhas diárias e responsáveis por construir trajetórias mais saudáveis. Deus fiel, fortalece nossa capacidade de organização interior. Quando pensamentos estiverem dispersos e prioridades confusas, concede-nos clareza para estruturar o que deve ser feito. Que saibamos estabelecer ordem sem rigidez excessiva e disciplina, sem perder sensibilidade, mantendo produtividade equilibrada. Senhor eterno, ensina-nos a diferenciar pressão externa de responsabilidade legítima. Que não assumamos pesos que não nos pertencem, nem deixemos de cumprir aquilo que realmente nos cabe. Dá-nos discernimento para separar cobrança injusta de compromisso real, preservando nossa saúde emocional. Pai misericordioso, desenvolve em nós maturidade para lidar com atrasos e imprevistos sem permitir que eles desestabilizem nosso interior. Se algo não acontecer no tempo esperado, ajuda-nos a manter serenidade e postura firme, evitando reações exageradas e mantendo perspectiva ampla sobre a situação. Deus de equilíbrio, fortalece nossa postura diante de elogios e reconhecimento. Que não sejamos dependentes de aprovação constante, nem desmotivados quando ela não vier. Concede-nos estabilidade interior baseada em convicção e propósito, e não em validação externa. Senhor da verdade, livra-nos de exageros emocionais que distorcem nossa percepção da realidade. Quando enfrentarmos situações complexas, ajuda-nos a avaliar fatos com objetividade, evitando dramatizações que ampliam problemas além do necessário. Concede-nos lucidez para interpretar acontecimentos com sobriedade. Pai amoroso, ensina-nos a desenvolver paciência progressiva, aquela que cresce ao longo do tempo e se fortalece com experiência. Que não sejamos impulsivos diante de processos longos, mas perseverantes na construção de resultados sólidos, sustentando constância mesmo quando o progresso parecer lento. Deus de propósito, ajuda-nos a reconhecer talentos e capacidades que ainda não exploramos plenamente. Se houver potenciais adormecidos, desperta-os com clareza e direcionamento, conduzindo-nos a utilizá-los de forma responsável e alinhada à nossa missão de vida. Senhor soberano, fortalece nossa postura diante de decisões coletivas que exigem consenso. Dá-nos habilidade para dialogar, negociar e cooperar sem perder a autenticidade. Que saibamos contribuir com equilíbrio em ambientes de equipe, mantendo respeito e firmeza. Pai eterno, ajuda-nos a manter foco quando distrações insistirem em nos afastar de tarefas importantes. Concede-nos concentração profunda e disciplina mental para concluir responsabilidades com qualidade, evitando dispersão improdutiva. Deus fiel, desenvolve em nós capacidade de aprender com experiências anteriores sem permitir que elas nos aprisionem. Que o passado seja fonte de sabedoria e não de limitação, ajudando-nos a avançar com consciência ampliada. Senhor justo, ensina-nos a administrar recursos emocionais com prudência, evitando desgaste desnecessário em conflitos que não agregam valor. Que saibamos escolher onde investir energia e quando preservar nossa estabilidade. Obrigado, Senhor, por nos ouvir. Obrigado porque sabemos que o Senhor está conosco em todos os momentos e que nunca nos abandona. Que possamos viver este dia com gratidão e alegria, sabendo que estamos debaixo da Tua graça. Que possamos começar o dia com esta oração da manhã e continuar a caminhar na Tua presença, colocando Deus em primeiro lugar em tudo o que fizermos. Em nome de Jesus, nós oramos. Amém. Se esta oração fez diferença na sua vida, convido você a compartilhá-la com alguém especial, que precise sentir a presença e a proteção de Deus. Escreva seus améns aqui nos comentários, declarando a sua fé, e aproveite para deixar seu pedido de oração, para que eu possa interceder por você também. Não deixe de se inscrever no canal e ativar o sininho,
Assim você continuará recebendo orações poderosas e mensagens que renovam sua esperança todos os dias. Que Deus encha seu coração de paz e que a luz dele guie cada escolha em sua vida. Obrigado por estar comigo nessa oração. Que o Senhor te abençoe. Guarde e conceda sabedoria em todas as situações. Até a próxima oração. Lembre-se sempre, Deus está ao seu lado hoje e eternamente. Se esta oração abençoou você, aproveite para assistir agora mesmo a próxima mensagem, especialmente preparada para aumentar ainda mais sua fé e confiança em Deus. Basta clicar no vídeo recomendado aqui na tela e continuar crescendo espiritualmente através da palavra. Que Deus te abençoe abundantemente.